Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem está falando mais uma vez é o pastor André Araújo, tudo bem? Espero que todos os irmãos e irmãs estejam bem. E nós estamos retornando com mais este vídeo para darmos prosseguimento à série de estudos sobre escatologia bíblica. No vídeo de hoje nós estaremos tratando sobre o tema do arrebatamento da igreja. Tema este de suma relevância para o estudo da doutrina das últimas coisas, que é a escatologia bíblica, tema este que nós estamos trabalhando nessa série de estudos. Meus irmãos, minhas irmãs, na lição de hoje, no estudo de hoje, nós estaremos aprofundando o estudo referente a esse tema que é importante, relevante, tendo em vista que nós estamos vivenciando o princípio das dores e estamos aí na última hora, nos últimos dias da dispensação dos gentios, antes que comece a série de juízos da parte de Deus sobre toda a humanidade. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, esteja acompanhando de forma assídua e fazendo as devidas anotações que nós temos passado aqui das referências bíblicas. Nessa série de estudo, nós estamos falando diretamente acerca dos últimos dias da raça humana, ou dos homens na face da terra, antes de Deus tomar o cetro novamente de governo deste mundo. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, e nós sabemos que o adversário ele está atuando nos bastidores de forma a buscar afastar os homens cada dia mais da presença de Deus. E infelizmente nós temos observado que ele tem tido muito êxodo, pois mais são os filhos das trevas do que os filhos da luz. Mais são aqueles que têm ignorado a palavra de Deus do que aqueles que têm honrado e buscado servir ao Senhor. Mas nós queremos louvar ao nosso Deus pela sua vida, meu irmão, pela sua vida, minha irmã, você que tem dado crédito à palavra de Deus, ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje, ela vai trazer ânimo para você. Ela vai fortalecer a tua alma, vai fortificar o teu espírito, alimentando a viva esperança da vinda bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, antes de dar início ao tema de hoje desse estudo sobre o arrebatamento da igreja, fazer com você uma breve oração, rogando ao nosso Deus que venha nos abençoar, nos conduzir na sua verdade através do Espírito Santo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificamos ao teu santo nome, bendizemos a ti, pois não há outro Deus além de ti. Glorificamos a Jesus Cristo, teu Filho, nosso único e suficiente Salvador, e ao teu Espírito Santo, Espírito da verdade, que o Senhor tem enviado para estar conosco como penhor da herança e nos guiar na tua verdade. Deus, iluminai a nossa mente, o nosso coração, dando-nos o devido entendimento e compreensão para interpretar a tua palavra, para que possamos anunciar o teu Evangelho, a palavra do Senhor, segundo a verdade, para que o teu povo seja edificado na palavra, e assim possam ter a sua fé edificada, fortalecida, e a sua esperança avivada no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe esse irmão, essa irmã, e cada vida que for alcançada por este vídeo, através desta mensagem, para que a fé possa brotar em seu coração, e ele assim possa ser vivificado em Cristo Jesus, segundo a tua palavra. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Nós vamos fazer neste momento a definição. O que significa a palavra arrebatamento? Você sabe responder essa pergunta? Arrebatamento, eu vou estar lendo aqui, ela tem a sua origem no grego, né?
na palavra harpazo. E a palavra harpazo, ela dá a conotação e o sentido ou a ideia de rápido no nosso idioma, também como remoção repentina e além de uma subtração de modo súbito. Em outras palavras, arrebatamento, ele significa tirados com força, tirados de forma repentina. O que isso significa? Significa que no dia do arrebatamento não vai dar tempo para ninguém se despedir ou preparar-se para esse acontecimento. Como nós aprendemos e vimos na última lição, acerca do princípio das dores, os sinais que estão lá em Mateus capítulo de número 24, eles estão dando a demonstração e a ilustração ao povo judeu acerca dos últimos dias deles e dos homens na face da terra, ou a dispensação dos gentios, que antecedem a vinda do Messias. Esses sinais, o princípio das dores, eles não demonstram de forma objetiva qual é o momento exato que acontecerá o arrebatamento. Logo, existe uma advertência da parte de Deus a todos nós que devemos estar preparados, devemos estar apercebidos, devemos estar despertados, devemos estar pronto para que a qualquer momento aconteça o arrebatamento. Arrebatamento, como definimos aqui, é uma remoção repentina, um rapto ou um sequestro de modo súbito. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele disse que esse acontecimento ele será no abrir e fechar de olhos. Ele está fazendo referência à fração de milésimos de segundo, ou seja, nós não conseguimos calcular qual é a velocidade do piscar do olho humano, ou seja, essa fração de tempo no piscar do nosso olho seria exatamente o tempo necessário para que esse arrebatamento, ou esse sequestro, ou essa vinda repentina, ou esse rapto dos homens na terra acontecesse. E aí, observe uma coisa, o arrebatamento ele vai se dar de modo universal, de forma mundial. Logo, todos os crentes, em todos os cantos da terra, aonde houver nação, aonde houver um cristão, todos eles que estão firmes e preparados nesse dia serão arrancados dessa terra. Tá certo? Então, o arrebatamento é um rapto. E quem é que vai raptar os cristãos? A Bíblia diz Jesus Cristo, o Filho de Deus, o noivo da igreja, o cabeça da igreja. Ele é quem vai levar a igreja diretamente ao seu encontro nas nuvens, tá certo? Então eu quero, a partir de agora, trazer também um ponto específico acerca das linhas teológicas que tratam sobre esse tema do arrebatamento. Nós podemos fazer um destaque diretamente acerca da interpretação. Por quê? Nós da Igreja Assembleia de Deus temos uma linha de interpretação acerca do tempo, de quando ocorrerá o arrebatamento. Ou seja, essa questão de fixação do tempo, ela vai se dar dentro de uma ordem cronológica que vai abrir uma porta para o período que a gente chama da última semana das 70 semanas profetizadas por Daniel acerca lá do final dos tempos, tá certo? Se nós pegarmos, a Bíblia diz, está determinadas
70 semanas. Capítulo 9 do livro do profeta Daniel, versículo 25. 70 semanas sobre o teu povo, o povo de Israel. Nesse contexto, entre a 69ª semana e a 70ª semana, é exatamente nesse interim que vai acontecer o que nós estamos falando hoje, o arrebatamento da igreja. Agora, que dia, que mês, que ano e qual hora acontecerá o arrebatamento, nós não temos condições de prever. Nós não temos essa revelação dessa data da parte de Deus. Nós temos, da parte de Deus, sim, orientações, advertências, para que nós possamos estar o quê? Preparado, tá certo? Então, referente a essa questão de interpretação, quando vai se dar o arrebatamento da igreja, nós somos adeptos de uma linha de interpretação e acreditamos que o arrebatamento ele vai se dar antes do período que a gente chama de tribulação e grande tribulação, ou seja, período esse que antecede a última semana profetizada pelo profeta Daniel. Mas também nós temos outras linhas de interpretações teológicas acerca do momento que acontecerá o arrebatamento da igreja. E aí nós, da Assembleia de Deus, temos a linha da interpretação e acreditamos e somos pré-tribulacionistas, tá certo? Você que é da Assembleia de Deus, você que tem, de certa forma, o conhecimento bíblico e está vinculado a essa visão interpretativa, nós chamamos e denominamos aqueles que têm esse entendimento de pré-tribulacionistas. Por que pré-tribulacionista? Porque pré é antes da tribulação. Acreditamos que o arrebatamento será antes da tribulação. Agora, existem outras linhas teológicas de interpretação que acredita que o arrebatamento ele vai se dar durante a tribulação. E aí nós temos também aqueles que acreditam que o arrebatamento se dará no meio da tribulação. E também temos linhas de interpretações que acreditam que o arrebatamento vai se dar pós a tribulação. E aí, aqueles que acreditam que o arrebatamento vai ocorrer na volta de Cristo antes do estabelecimento do reino milenar, nós chamamos esses irmãos que acreditam e defendem essa linha de interpretação, que eles são adeptos da linha interpretativa pré-milenista, ou seja, pré é antes do milênio. Então tem pessoas que acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação, e aí antes de começar o milênio, a igreja é arrebatada. Esses aí são os pré-milenistas. Também nós temos lá os mid-tribulacionistas. Os mid-tribulacionistas são aqueles que acreditam que o arrebatamento vai se dar no meio da tribulação. Se o período da tribulação é de 7 anos, eles acreditam que o arrebatamento vai se dar quando chegar no 3º ano e 6 meses, ou seja, 3 anos e meio aproximadamente, é o período em que vai se dar o arrebatamento. Esses que defendem essa linha de interpretação, nós denominamos como mid-tribulacionistas. E aí, por fim, para finalizar essa parte introdutória acerca das linhas de interpretações, acerca do momento que vai se dar o arrebatamento da igreja, temos o pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passa pela grande tribulação e quando chegar o milênio, ela é arrebatada. Tá certo? Então, nós temos essas 4 visões interpretativas acerca do momento em que haverá o arrebatamento da igreja. Como disse, nós, crentes da Assembleia de Deus,
defendemos e somos adeptos à linha que é a pré-tribulacionistas. Por que nós somos partidários dessa corrente de interpretação teológica? E aí eu vou dar para os irmãos e irmãs 3 referências bíblicas que falam sobre isso e que nos dá apoio bíblico e fundamento bíblico acerca dessa visão. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 7. Também o livro do Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 10. Eu quero ler com os irmãos somente 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 10. Vamos ver o que diz o texto da palavra do Senhor aqui nesse livro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Olha o que diz o texto. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira futura aqui é o início do julgamento de Deus sobre os homens e sobre a natureza. Esse contexto de juízo, ele vai se dar exatamente de uma forma intensificada e de forma global no período da tribulação. Se o texto diz que ele nos livra da ira futura, isso significa que antes de derramar a sua ira, esse povo, a igreja, será poupada deste momento. E aí eu quero complementar essa leitura, que vai corroborar com essa linha de interpretação nossa, no capítulo 3, versículo de número 10 do livro do Apocalipse. Olha o que diz o texto. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então tem uma promessa aqui para aqueles que guardam a palavra, ou seja, quem guarda a palavra será guardada do momento da tentação. Em outra tradução fala momento da provação. Em outra tradução, momento do juízo, ou seja, este momento, o momento do juízo, a igreja será guardada. E corrobora com essa linha de pensamento, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 7. Somente há um que agora resiste e há um que impede a manifestação do anticristo. A manifestação do anticristo ela vai se dar de forma literal e plena nesse mundo quando a igreja for tirada. Esse que está resistindo, este que está no meio, a igreja está na terra. Enquanto ela aqui estiver, Satanás não consegue se manifestar e colocar os seus planos de forma 100% em execução. Enquanto a igreja aqui estiver, ele não pode agir da forma que quer. Mas quando a igreja sair daqui, aí sim ele vai conseguir implantar um período onde ele estará dando o seu poder e a sua autoridade, tanto a besta que sobe do mar, quanto a besta que sobe da terra, o anticristo e o falso profeta. Tá certo? Então nós acreditamos, somos pré-tribulacionistas, tá certo? Guarde isso no seu coração. Não somos mid-tribulacionistas, nem pós-tribulacionistas e nem amilenistas. Somos pré-tribulacionistas. Amém? Feitas essas considerações iniciais, eu quero a partir de agora trabalhar com os irmãos e as irmãs de forma mais profunda o contexto, os benefícios, o porquê do arrebatamento. Meus irmãos, como nós trouxemos na lição de número 1, Jesus ele está respondendo uma pergunta dos seus discípulos, feito lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo número 3, onde os discípulos disseram assim: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A vinda de Cristo é o tema aqui. E o fim do mundo fala da ira vindoura, tá certo? O final da dispensação e do governo dos homens na terra.
A vinda de Cristo nós podemos colocar ela de duas formas: uma vinda visível e uma vinda invisível. Primeiro vai se dar a vinda invisível de Cristo. Essa vinda invisível de Cristo é para a igreja, é para os salvos, é para aqueles que nessa dispensação está dando crédito ao Evangelho. Aquele que estiver pronto e preparado, este vai ao encontro do Senhor nos ares. A manifestação da vinda de Cristo, que é a segunda vinda dele, como Messias para os judeus, vai se dar de forma visível. E acontece exatamente ao final da tribulação. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, aqui na terra vai passar um período de 7 anos. E depois desse período de 7 anos, Jesus vem visivelmente, com a igreja glorificada e os santos anjos. Apocalipse capítulo de número 19. Está descrito lá que ele está vindo montado num cavalo branco. Tá certo? Zacarias capítulo 13 e 14. Ele vem de forma visível. O pastor vai mostrar as feridas que foi feita na casa dos seus irmãos para o povo judeu. Tá certo? Esse é o contexto. Contexto do quê? Contexto do arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento, 7 anos ainda dos gentios estarem no trono, governando os homens e o diabo nesse período. Passou de 7 anos, Cristo volta de forma visível, quebra o jugo das nações de sobre Israel, julga o falso profeta, o anticristo, prende Satanás, julga as nações e estabelece o reino milenar. Só que nesse contexto de 7 anos, aqui está tendo o quê? Juízo da parte de Deus. Julgamento da parte de Deus sobre os homens, sobre a natureza. E nesse contexto que está havendo esses juízos aqui na terra, a igreja está nos céus. Tá? E agora nós vamos entrar nos céus. Imagine que nesse momento, a igreja ela foi arrebatada. Tá certo? E aonde que nós vamos ver isso? O nosso texto de leitura está lá no livro de 1 Tessalonicenses. E aí eu quero que você, meu irmão, minha irmã, abra a Bíblia comigo lá, por favor. Livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo de número 4. Vamos lá? Ler o texto da palavra do Senhor. Versículo de número 13. Olha o que diz o texto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18, foi a nossa leitura. Esta revelação da parte de Deus ao apóstolo Paulo, que escreveu, ela traz exatamente a cronologia de fatos que vai se suceder com o arrebatamento da igreja. E ali nós verificamos que ouviu-se a palavra ressurreição. Tá certo? Então, nós vamos falar aqui da primeira ressurreição. Lembra que Jesus ele foi feito as primícias? Ele ressuscitou primeiro. Ele foi feito as primícias, dando a nós a certeza e a garantia de que a ressurreição é algo possível, é algo viável. Outra coisa importante, meus irmãos, quando a gente fala de arrebatamento, alguém pode dizer assim, mas como que vai acontecer arrebatamento se existe a lei da gravidade?
Imagine que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve conosco, os homens aqui na terra, durante o seu ministério, ele demonstrou ser plenamente possível quebrar a lei da gravidade. E isso aconteceu não uma vez. Lembra da vez que Jesus ele andou sobre as águas do mar da Galileia? Ali ele estava quebrando a lei da gravidade. Lembra que Pedro também pediu para ir ao encontro dele sobre as águas? E ele andou sobre as águas? Andar sobre as águas significa que ele estava acima, quebrando a lei da gravidade. Lembra que Jesus ressuscitou e que depois ele ascendeu ao céu? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele ascendeu ao céu. Ascender significa que ele levitou. E ele levitando demonstrou também ser possível quebrar a lei da gravidade. E aí posso ir até o Antigo Testamento no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Lembra que Elias foi arrebatado diretamente aos céus através de uma carruagem de fogo? Também quebrou-se a lei da gravidade. Logo, meus irmãos, não é loucura acreditar que há possibilidade e haverá esse grande acontecimento que é o que? O arrebatamento. A Bíblia Sagrada diz, aqui no texto do livro de 1 Tessalonicense, no capítulo de número 4, olha o que diz o texto. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Aí diz o versículo 17, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, raptados, levados de forma repentina, juntamente com ele nas nuvens. Ou seja, Jesus vem até as nuvens, ele está sobre a terra. E a igreja e os salvos que estão na terra vai ao encontro dele nas nuvens. Isso significa que a lei da gravidade ela é anulada naquele momento. E só quem pode fazer isso? Quem criou a lei da gravidade. Deus está acima da sua criação e da sua lei. Tá certo? Então isso é plenamente possível. Ou seja, a lei da gravidade quebrada. Outra coisa, falou de ressurreição. Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, a ressurreição também é possível. Mas ressurreição é para quem morreu. Quem estiver vivo vai ser automaticamente transformado. Paulo usa essa expressão, essa palavra, transformado. Ou seja, não dará tempo de sepultar ninguém que estiver vivo. Por quê? Primeiro os mortos ressuscitam e depois que os mortos ressuscitarem, ao som da trombeta de Deus, a voz do arcanjo, aí os que estiverem vivos serão transformados. Ou seja, num abrir e fechar de olhos, quando perceber, já estará nas nuvens com o Senhor. Glória a Deus por isso. E isso é plenamente possível, porque o nosso Senhor é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, disse ele, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, a Bíblia diz, nunca morrerá. Isso significa que será transformado. Glória a Deus por essas verdades, tá certo? Então nós verificamos aqui que é plenamente possível quebrar a lei da gravidade e é plenamente possível a ressurreição. Logo, o arrebatamento é um fato plenamente possível e crível aos olhos da fé, segundo as Escrituras Sagradas. Continue crendo nisso. Agora eu quero trazer de forma detalhada, meus irmãos, algumas coisas importantes para nós pensarmos acerca do arrebatamento. A primeira coisa é que todos nós, os crentes, hoje aqui e amanhã aqueles que creem antes do arrebatamento, precisam estar prontos e precisam esperar com perseverança por este iminente evento. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você não pode deixar de crer, não pode deixar de acreditar que a qualquer momento a igreja será arrebatada. Tá certo?
Por quê? Porque Deus deseja nos poupar da ira vindoura que será derramada sobre este mundo. Eu tenho vários textos na Bíblia que falam sobre esta posição, ou este posicionamento, essa postura que eu como cristão, que você como cristã tem que ter, tá certo? Mateus 24:42, olha o que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso que é importante estar o quê? Vigilante. Versículo 44. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, eu não sei o dia, não sei o ano, não sei o mês, não sei a hora que ele vai vir. Então eu tenho que estar apercebido, tenho que estar vigilante. No livro de Mateus, nós temos lá no capítulo 25 a parábola das 10 virgens, que fala também que precisa estar pronto e preparado para o aparecimento do noivo. E como que o cristão deve estar aguardando a vinda do Senhor para o arrebatamento neste momento? A Bíblia vai usar esta parábola para demonstrar que precisa estar numa condição de virgem. Virgem aqui é no sentido de pureza, e a pureza aqui representa a santidade. Somente uma igreja santa, somente aqueles que vivem e buscam viver uma vida de santificação e honra, porque esta é a vontade de Deus, é que certamente verá o Senhor, é que certamente participará deste momento, o grande momento do arrebatamento. E de que forma precisa estar? Precisa estar com a sua lamparina acesa e precisa ter azeite de reserva. Isso significa que precisa ter fé, esperança e amor, e desejar a vinda do Senhor. Marcos capítulo de número 13, versículo 33 também diz: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Que tempo? O tempo ou dia, o momento, a hora em que a igreja será arrebatada. Tá certo? Também tem outros textos, Lucas capítulo 12, versículo 34, Lucas capítulo 21, 19, olha o que diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. Lucas capítulo 21, versículo 34 também diz: e olhai por vós que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, manda estar vigilante, vivendo uma vida de forma moderada, de forma sóbria, de forma temperada. Versículo de número 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, ou seja, virá de surpresa. A semelhança de um ladrão que não avisa quando aparece, assim Jesus virá no arrebatamento. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, precisa estar de pé. Romanos 13, 11, Filipenses 4, 5, 1 Tessalonicenses 1, 10, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 18, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, olha o que diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, como que nós devemos estar para o arrebatamento? Devemos estar de forma vigilante e apercebido. Tito capítulo 2, versículo 13, eu quero encerrar essa leitura do tópico de número 1, sobre o arrebatamento, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, como que os crentes devem estar esperando o arrebatamento? Devem estar prontos, preparados, de pé, vivendo uma vida de santificação e honra, em vigilância em todo o tempo. Ponto 2. Cristo virá de modo inesperado, posto que o momento exato não pode ser calculado, tá certo? Ou seja, arrebatamento, vinda invisível de Cristo. Não temos a data, dia, mês, ano e hora. Não temos.
Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Nenhum anjo no céu sabe o momento do arrebatamento, nenhum arcanjo. Também, nem mesmo os homens na terra. Ninguém tem essa revelação, somente o Pai. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus sabe o dia e a hora. Se ele não veio ainda, é porque não chegou. Mas ele está voltando, tá certo? E aí eu quero ir para o tópico de número 3. Cristo virá arrebatar os crentes que viverem na terra nessa ocasião. Lembra que o arrebatamento é para quem já morreu e é para quem também estiver vivo. Por que para quem estiver vivo? Porque esse período do arrebatamento ele antecede o momento do julgamento de Deus sobre os homens e sobre a natureza nessa terra aqui. Lucas capítulo 21, 36, olha o que diz. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Também quero ler João capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Lembra que Jesus, lá no capítulo 14 de João, ele disse, não credes em Deus, não perturbeis o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E aí ele disse, se eu for, ele foi, eu voltarei, para buscar vocês para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então, Cristo vem arrebatar os crentes vivos que estiverem na terra para que esteja com ele. E a Bíblia diz que nós subiremos ao encontro dele nas nuvens, tá certo? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 também fala, 1 Tessalonicenses 4, 15, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Ou seja, ele vem buscar os que estão vivos na terra, depois de ter arrebatado, de ter ressuscitado os mortos, ressuscita os mortos, depois transforma os que forem arrebatados da terra para se encontrar com ele nos ares, tá bom? Ponto de número 4. Os crentes serão livrados da ira futura. A partir do momento em que há a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição dos salvos e a transformação dos vivos ao encontro do Senhor, aí vai se iniciar na terra o período que a gente chama de tribulação e grande tribulação. É o período de julgamentos. Por outro lado, tá certo? A gente vai observar que todos os crentes que morreram e ressuscitaram, quanto aqueles que foram transformados, que estiverem vivos e forem transformados, todos os crentes vão receber corpos transformados. É isso mesmo que você está ouvindo, meu irmão. Esse corpo aqui, a carne e o sangue, ele vai ser transformado. Ou seja, a mesma estrutura do corpo de Cristo hoje ressuscitado, nós também teremos o mesmo corpo. Paulo fala sobre isso no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, quando ele diz que aquilo que é corruptível, ele vai ser revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Quando vai acontecer esses fatos? Esses fatos acontecem na ressurreição e no dia do arrebatamento. Os mortos terão um corpo transformado e os vivos terão corpos transformados. Isso a gente chama de um corpo glorificado, tá certo? Romanos capítulo 8, versículo 23, olha o que diz. E não só ela, nós também gememos e temos as primícias do Espírito e gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, quando Paulo escreveu Romanos capítulo 8, versículo 23, ele está falando da ânsia, no sentido de ansiedade, de desejo, de anelo,
de vontade desse corpo nosso mortal ser revestido de imortalidade, tá certo? Nós temos esse desejo. Lembra que quando houve a transfiguração de Jesus, na presença de Pedro, Tiago e João, quando apareceu ali Moisés e Elias, no livro de Mateus capítulo 18, quando eles estiveram ali na presença plena do Cristo, revelando a sua glória, eles disseram assim: quão glorioso é este local. Senhor, se tu quiseres, a gente vai fazer uma cabana para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ou seja, eles queriam exatamente permanecer ali, na presença gloriosa do Senhor e jamais sair de lá. A gente traz à memória, normalmente, aquele momento do culto, aonde a glória de Deus envolve toda a igreja e a gente não quer que aquilo acabe jamais. É este desejo, é este anelo que a nossa criatura, ou seja, o nosso corpo hoje corruptível, ele está almejando, ele está desejando. E é por isso que Paulo diz que nós gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Redenção aqui é no sentido de libertação. Ou seja, seremos, quando formos glorificados, ou quando houver a ressurreição, esse corpo aqui será liberto do poder do pecado. Por quê? Com o corpo glorificado, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem lamento, nem morte, nem enfermidade, nada. Ou seja, os efeitos e o poder do pecado é aniquilado. Por quê? Porque um corpo glorificado não está mais sujeito à lei e o poder do pecado. Glória a Deus por essa verdade. Sexto ponto da lição. Os crentes que morreram antes desse evento ressuscitarão e serão arrebatados com Cristo. Para nós entendermos e fixarmos, o estudo. Os crentes que morreram do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todos eles, nós podemos dizer que eles estão dormindo. E eles serão o quê? Despertados. E serão despertados quando? No dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, a Bíblia diz que vai tocar a trombeta de Deus. A trombeta aqui significa uma ordem. Lembra que Jesus, ao ir ao encontro de Lázaro, o seu amigo, que já estava morto há 4 dias, ele disse assim: Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. E aí, quando ele chegou à entrada do sepulcro, ele disse: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Ou seja, no dia do arrebatamento, de forma individualizada, será dada uma ordem na eternidade pelo próprio Deus, chamando pelo nome todos os salvos que já morreram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Desde Abel, o primeiro crente, até o último crente que morreu antes do arrebatamento, todos eles receberão um corpo glorificado e subirão ao encontro do Senhor transformados. E aí, depois desse evento, os que estiverem vivos, nesse dia, nesse mês, nesse ano, também será transformado. E ao chegar os mortos, os vivos chegarão juntos, e juntos estarão com Cristo nas nuvens. Glória a Deus por esta verdade. Sétimo ponto. Todos os santos arrebatados passarão pelo tribunal de Cristo. Agora eu quero que você abra um parênteses aqui. Aconteceu o arrebatamento hoje. Os mortos em Cristo ressuscitaram, os vivos foram transformados. Abre uma porta no céu e nós vamos entrar no local preparado por Deus. Para quê? 2 acontecimentos no céu. E esses 2 acontecimentos se dará dentro de um período de 7 anos. Guarde isso. Quanto tempo é o período da tribulação e grande tribulação? 7 anos. Quanto tempo se dará o período do julgamento de Cristo, do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro? 7 anos. Então, nesse interlúdio, nesse espaço de tempo entre o arrebatamento
E a segunda vinda de Cristo, que é a vinda visível, se passará 7 anos. Os salvos em Cristo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que forma a igreja, vai passar pelo tribunal de Cristo e passará também pelas bodas do Cordeiro. Período de 7 anos. Tá bom? Olha o que diz. João capítulo 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Jesus, aqui, será o juiz. Por isso que fala que é o tribunal de Cristo. Quem é que vai passar pelo tribunal de Cristo? Os salvos. Os salvos. Guarde isso. Os salvos passarão pelo tribunal de Cristo. Romanos 14, 12, olha o que diz. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, Jesus vai pedir conta a todo crente do que fez na sua vida, enquanto cristão aqui na terra. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, nós temos lá o contexto de obras. Lembra, meus irmãos, que ninguém é salvo por obra. Obra tem a finalidade e o objetivo de obter diante de Deus e de Cristo galardão. Guarde isso. Ninguém faz obra para ser salvo. Ninguém tem condição de ser salvo por meio de obra. Salvação é por meio da fé. É um favor imerecido. É graça da parte de Deus aos homens. Efésios capítulo 2, versículo 8. Tá? Mas a obra se faz necessária porque todo crente vai passar pelo tribunal de Cristo. Meu irmão, seja pastor, seja obreiro, seja jovem, adolescente, ancião, irmão, minha irmã, todos passarão pelo tribunal de Cristo. Todos os crentes salvos, todos os crentes arrebatados vão comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta do que fez. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, olha o que diz. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, individual. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Nós estamos falando do tribunal de Cristo para receber o quê? Galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então perceba, meus irmãos, todos, guarde isso, todos que forem arrebatados, que ressuscitarem no dia do arrebatamento e forem ao encontro do Senhor nos ares, todos já estão salvos. Todos estão salvos. No tribunal de Cristo não se julga mérito de salvação. O que se julga é obras. E quais são as obras que têm galardão e as obras que não têm galardão no tribunal de Cristo? 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 12 diz: a obra que tem galardão é a obra de ouro, de prata e pedras preciosas. Lembra que aqui a gente está falando de valor da obra: ouro, prata, pedras preciosas. Mas também eu tenho a obra de madeira, de feno e de palha. E aí você, para analisar esse contexto, preste bem atenção. Qual é a medida de aferição da obra? Qual é o elemento que se usa para medir essa obra, para aferir o valor dessa obra? O fogo. O fogo, esses materiais, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, vai passar pelo fogo, pelo crivo de Deus. E aquela obra que passar pelo fogo sem se deteriorar ou perder, essa vai permanecer e essa pessoa vai receber galardão. Além da salvação, tem o galardão. Por quê? Porque depois do tribunal de Cristo tem um outro evento chamado Bodas do Cordeiro.
E depois das bodas do Cordeiro, teremos um outro grande evento na Terra, chamado Reino Milenar. Galardão é para refletir sobre a posição do crente no dia das bodas do Cordeiro e também a sua posição no Reino Milenar, na eternidade. Tá bom? Eu não vou me aprofundar aqui, porque nós vamos voltar a esse assunto lá na frente, mais nessa série de estudo. Mas eu quero só deixar mais um ponto aqui. Que tipo de obra tem galardão? Aquela obra que é feita de todo o coração, com sinceridade, com verdade, com dedicação, com amor. A Bíblia diz assim: se você der um copo de água a um dos meus pequeninos, você não vai ficar sem galardão. Então aquilo que você como cristão faz, tem que fazer de todo o seu coração, como se fizesse ao próprio Senhor. E você precisa dar e doar a sua vida em espírito, em verdade. Se você fizer isso, a obra de Deus, com dedicação, com zelo, com amor, com devoção, com sinceridade, com verdade, não esperando receber nada em troca e nem ser visto pelas pessoas, saiba que o que você está fazendo está sendo escrito no livro das obras. E depois tudo que você fez vai passar pelo fogo. E aquilo que permanecer vai reverter para você em galardão. Glória a Deus por isso. 8º ponto. Todos os crentes serão julgados segundo as suas obras. Falamos aqui, tá certo? 9º ponto. Os crentes fiéis receberão galardões. Então, nós vamos receber galardão no tribunal de Cristo. Se a obra da pessoa que passa no tribunal de Cristo se queimar, se ela for considerada madeira, feno ou palha, essas obras serão destruídas pelo fogo. Não tem galardão, mas tem salvação. Mas a obra de ouro, prata e pedra preciosa vai ter galardão. E esse galardão vai se reverter diretamente na posição dessa pessoa no reino de Deus, tanto nas bodas do Cordeiro, quanto no reino milenar. E aí eu quero que você veja comigo Mateus capítulo 25, versículo 14. Olha o que diz lá. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, outro deu 2 talentos e outro deu 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Aqui, esse contexto aqui é o nosso contexto, tá? Esse homem aqui que partiu para fora da terra, lembra que Jesus foi para o céu, tá certo? Mas ele chamou os seus servos e distribuiu os seus talentos. Todos nós recebemos o quê? Dons e talentos. Os dons de Deus são irrevogáveis. Nós temos, homens, dons naturais, dons vocacionais, dons espirituais e dons ministeriais. Irmãos, todo mundo tem dom. Então todo mundo vai ser cobrado individualmente, tá certo? Ele deu os dons e ele partiu para longe. Ele está lá no céu. E a Bíblia diz, versículo 16, e tendo ele partido, que recebeu 5 talentos, negociou e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, o que nós recebemos, nós devemos o quê? Fazer com que se multiplique, tá certo? É a nossa obrigação, é a nossa função levar o evangelho, pregar a palavra, fazer o bem, estender as mãos, ajudar quem precisa, porque nós somos considerados mordomos. O que temos e o que recebemos não é nosso, mas nós estamos e devemos colocar à disposição do reino de Deus. Quando chegou o momento da prestação de conta, olha o que diz, versículo 19. E muito tempo depois voltou o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Essa fez contas aqui é no dia do tribunal de Cristo. Versículo 20. Aproximou-se do que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, me entregou 5, eis aqui outros 5 que granjeei com eles. Aí o Senhor disse no versículo 21, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Aí veio o que recebeu 2 e granjeou mais 2. E veio o que recebeu 1 e, na realidade, o que ele fez? Enterrou. Meus irmãos, não dá para enterrar dom e talento, tá certo? Salvação é obra de graça, é fé, tá certo? Mas para ter galardão no céu precisa multiplicar. A Bíblia diz que a boa semente caiu na boa terra e ela produziu a 100, a 60 e a 30. Não é admissível o crente ser estéril e não produzir na obra e no reino de Deus. Então, mãos à obra e produza para a glória de Deus. Ponto de número 10. Os crentes menos fiéis não serão condenados, mas receberão ou não receberão galardão algum, tá? Ou seja, Deus vai trazer a juízo toda a obra. E olha o que diz o versículo 15 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perca, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Então, meus irmãos, aqui fica a dica, tá certo? Nós precisamos, diretamente, como servos de Deus, viver uma vida por fé e não por vista. Uma vida em santificação e honra, para a honra e glória do nome do Senhor. Por quê? A qualquer momento, Jesus voltará. E quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar os mortos e vai transformar os vivos, levando e conduzindo a todos perante o seu tribunal para julgar as obras de cada um de nós. E depois que Ele julgar as obras, sabe o que vai acontecer? Ele vai nos conduzir e vai nos levar às bodas do Cordeiro, ao local do casamento, ao lugar da celebração. E quem é que vai sentar à sua esquerda e à sua direita? Aquele que o Pai já sabe. E certamente são aqueles que as suas obras no tribunal de Cristo foram de ouro, prata e pedra preciosa. Então a posição na mesa do grande banquete, nas bodas do Cordeiro, é definida diretamente no tribunal de Cristo, onde ele analisa a obra de cada cristão. E depois, quando finalizar as bodas do Cordeiro, todos os crentes salvos, com o corpo glorificado, não mais sujeito ao pecado, estará retornando com Cristo na terra. Para encerrar a aula de hoje, a lição de hoje, eu quero ler com você livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Vamos ver lá o que diz a palavra do Senhor? Livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11. Olha o que diz. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E no versículo de número 7, do capítulo 19, olha o que diz. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E escreve e disse-me, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, meus irmãos, glorificamos a Deus, porque todos aqueles que forem arrebatados serão chamados para as bodas, a celebração das bodas do Cordeiro. E após a celebração das bodas do Cordeiro, transcorridos 7 anos do período da tribulação, Apocalipse 19:11, eis que o céu agora se abre e Cristo vem montado num cavalo branco. Olha o que diz o versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos. Jesus vem num cavalo branco, mas vem um exército com ele também, montado também em cavalos brancos, ou seja, todos montados em cavalos, vestidos de linho fino, branco e puro. Por quê? Porque todos que estão vindo com ele, os salvos, estão vindo já com o corpo glorificado. Tá certo? Para que tudo isso?
para estabelecer na terra um juízo, que agora não é mais o julgamento de obras, agora será o julgamento das nações, aonde ele vai julgar o falso profeta, o anticristo, vai aprisionar o diabo, vai separar os bodes das ovelhas e vai se iniciar uma nova dispensação. Amém? Mas isso é tema para nossas próximas aulas. Eu quero finalizar esse vídeo aqui e dizer para você, meu irmão e minha irmã, creia, Jesus está voltando. E quando ele vier, será num abrir e fechar de olhos. E ele pode vir hoje, de modo repentino, de modo muito rápido. Ele vai tirar o seu povo da terra para o levar ao encontro do Senhor nos ares. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, te glorificamos mais uma vez por este momento em que podemos transmitir a tua palavra. Faz prosperar esta palavra em cada vida e coração, vivificando a fé, a esperança e o amor no coração de todos, para que o teu povo, ó Deus, possa estar pronto e preparado e estar de pé diante do Senhor na vinda do Filho do Homem. Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não se esqueça, no final do vídeo, aqui em cima aqui, vai ter aqui a opção de você se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Gostou do vídeo? Dê o seu joinha lá, deixe o seu like. Também faça os seus comentários e compartilhe a palavra de Deus conosco, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde até o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre agora o começo da tribulação. Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus.